Ok, pessoal, vamos lá então dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo. Espero aí que estejam todos bem, tenham tido aí um ótimo feriado. Então hoje a gente vai dar continuidade. Vocês devem estar aí ansiosos para programar, tirar dúvida, aprender mais aí sobre PO. Então essa semana e a próxima, né, vai ser muito legal. Bom, vamos só fazer aqui uma breve recapitulação, né, do que a gente viu e onde a gente está nesse momento, só para a gente continuar. Bom, o que é que a gente viu até o momento? Até hoje a gente viu os fundamentos do PO, né, os pilares do PO. Como assim? Né? Como assim os pilares do PO? A gente estudou até agora, a gente acompanhou aqui esse livro azul, está chegando já o momento da gente se despedir deles, né? Né, que envolve classe, objeto, identidade. Vimos encapsulamento, vimos herança, vimos polimorfismo, né? Então, essa introdução aqui a gente já conseguiu cobrir. Então, com isso, a gente pode resumir o que a gente viu nesse esquema aqui, né? Na abstração, vimos o conceito de classe, objeto, identidade. Vimos que o objeto tem atributos e métodos, né? Atributos são variáveis, métodos são funções, ou seja, características e comportamentos. Vimos o encapsulamento, né? O que é o encapsulamento? Ele envolve alguns conceitos como especificadores de acesso, public, private, protected, e esse último a gente viu, né? Na última aula, quando a gente viu lá, na última aula sobre hierarquia, não foi nem a última, a penúltima aula, né, sobre hierarquia. O encapsulamento envolve também métodos, acessores e modificadores, né, os famosos getters e setters. Vimos o conceito de herança, né, classe mãe, classe filha, e vimos o conceito de polimorfismo. E aqui dois conceitos associados a ele, sobrecarga de métodos e sobrescrita, né? Na última aula a gente trabalhou especificamente nesse conceito aqui da sobrescrita, né? Então a gente falou sobre polimorfismo, mostramos a sobrescrita, né? Gerou algumas dúvidas, tiramos as dúvidas, né? Acredito que vocês tenham mais dúvidas aí e a gente vai continuar tirando essas dúvidas. Então isso aqui, pessoal, é o pilar do PO, tá? Se você, né, estiver conversando com alguém e alguém lhe perguntar, você sabe programação orientada a objeto? Você conhece os conceitos da programação orientada a objeto? Você pode dizer que sim, né? Porque você já viu os pilares. Hoje a gente vai só falar de interface, que é algo que tem a ver com herança e com polimorfismo. Ele fica nesse nesse nessa região aqui, né, transitando entre herança e polimorfismo, mas os pilares basicamente vocês já sabem, vocês já conhecem. O que a gente vai ver a partir da próxima semana até o final da disciplina são estruturas avançadas, né? Vamos trabalhar com tratamento de exceção, com coleções genéricas, arquivos, mas tudo vai estar centrado nisso aqui que a gente viu até o momento, tá? A gente viu também o ML, né? Vocês aprenderam um pouco aí de um ML, vocês viram o que é um diagrama de classes, então vocês já têm condição de olhar um diagrama de classes desses e interpretar, né? Pelo menos dizer que isso é um diagrama de classe e identificar o nome da classe, os atributos e métodos, né, nesse diagrama. E deixei aí para vocês também, né, uma lista de exercícios no URI, que aí a gente vai depois
tirar um tempo aí para tirar as dúvidas. Então, basicamente, pessoal, o que a gente viu foi isso. E onde é que a gente está nesse momento? A gente, nesse livro azul, terminou, né, o capítulo 12, e aí chegou o momento da gente se despedir dele. Esse livro azul agora, né, já cumpriu o objetivo dele, que é só uma introdução. O que é que a gente vai usar daqui em diante? A gente vai usar 2 materiais, ok? Vamos usar essa apostila, tá, de orientação a objeto, que tem alguns conceitos que aquele livro azul não aborda e que eu vou usá-lo para introduzir o assunto, tá certo? E agora vocês já têm condição, né, de se aventurarem e aprofundarem os conhecimentos independente de mim, tá? Então vocês já podem usar esse livro aqui do Deitel, Java 8, como programar, para aprofundar os conhecimentos. Então tudo que a gente viu, esse livro aqui aborda. E aí você pode ler esse livro, aprofundar, você já vai conseguir ler ele numa boa, né? E aprofundar tudo que vocês viram. Bom, dúvidas? Perguntas? Antes da gente começar. Beatriz, o livro está lá no AVA, tá? Só confirma aí para mim, mas eu deixei lá no AVA o livro e deixei também a apostila que eu vou usar hoje, tá? Beleza. Bom, vamos lá. Samuel levantou a mão primeiro. Diga aí, Samuel. Professor, só para dar uma relembrada naquele aspecto da identidade que eu acho que eu não anotei, eu acho que ficou meio vago para mim agora. Ah, perfeito. Ótimo. Da abstração. Excelente. Lá da abstração, né? Bom, o que é o conceito da identidade? Que é o seguinte: quando você cria um objeto, você precisa de uma classe, né? A classe, ela define a estrutura que os objetos vão ter. Então, ela diz quais são os atributos e métodos que os objetos vão ter. Então, quando você cria vários objetos a partir da mesma classe, cada objeto é um ser único, né? É uma entidade única, independente do outro. Embora eles sejam da mesma classe, mas eles têm identidades próprias. Então, quando você cria, por exemplo, cadê? Deixa eu abrir aqui. Quando você cria, por exemplo, pegar o código da última aula. Que a gente trabalhou lá na empresa. Então, quando você cria, por exemplo, um objeto da classe vendedor, tá? E um objeto da classe freelancer, esses objetos, ambos, né, que a gente viu lá pela modelagem, ambos são funcionários. Só relembrando aqui. Então, quando eu crio um vendedor e um freelancer, ambos são funcionários. Antes de qualquer coisa, eles são funcionários. Tá? Só que o vendedor tem o seu próprio nome e o freelancer tem o seu próprio nome também. Então, eles são independentes um do outro.
tá? Eles têm identidade própria. Do mesmo jeito, se por acaso eu criasse aqui um outro vendedor, vamos supor que eu criei aqui um vendedor S. Então agora eu tenho dois objetos criados a partir da classe vendedor, o V e o S. São dois objetos distintos que têm valores próprios nesses atributos aqui. Do V tem um nome, um valor de um nome, por exemplo, Carlos. Ele tem um salário base próprio dele e tem uma comissão, um valor de comissão próprio dele. Já o outro vendedor, o S, que eu criei agora, ele vai ter valores distintos, né, para esses mesmos atributos aqui. Ele vai ter um nome, por exemplo, Paulo, vai ter um salário base e vai ter um valor de comissão. Então, a identidade ela diz justamente isso, Samuel. Cada objeto, né, é uma entidade distinta da outra. Eles podem ter os mesmos atributos e métodos, mas os atributos vão ter valores independentes uns dos outros. Basicamente seria isso. Beleza? Certo, deu para dar uma entendida, só que acabou misturando com o conceito de herança também. Eu queria saber se, mesmo se eu criar dois objetos idênticos, eu vou conseguir aplicar esse conceito de identidade. Pronto. O que é que você quer dizer com criar dois objetos idênticos? Mesmos valores Per... para os atributos e para os métodos também deles. No construtor, boa né? pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. Gostei. Estou gostando dessa pergunta porque realmente isso é um conceito básico e aí vocês precisam realmente não ter dúvida com relação a isso. Então, vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo vendedor V e vendedor S. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte. Eles são objetos da mesma classe, tá? E vou criar os dois com os mesmos valores de atributo. Então vamos supor que o V, o nome dele é Carlos, ele ganha 2.000 de salário e teve uma comissão de 3.000. E vamos supor que tem um outro vendedor na minha empresa, que eu vou representar aqui nesse objeto S, que por coincidência se chama Carlos também, coincidentemente também ganha 2.000 e coincidentemente ele teve o mesmo valor de comissão. Então eu tenho dois objetos idênticos. Eu posso dizer, os dois são o mesmo objeto? Sim ou não? Somente pelo nome do objeto que eles não se igualam, né? Mas eles são os mesmos, eles têm os mesmos valores. Isso, mas o fato deles terem os mesmos valores quer dizer que eles são o mesmo objeto do mundo real? Acho que não, acho que eles são individuais, eu acho, cada um. Pronto, exatamente. Eles são individuais, eles têm identidade própria. Então, embora esse vendedor aqui chame-se Carlos, ganhe 2.000 e tenha 3.000 de comissão, e esse outro vendedor da minha empresa também tenha o mesmo nome, tenha o mesmo salário e vai ganhar a mesma comissão, embora os valores dos atributos sejam iguais, os mesmos, mas eles não são o mesmo objeto. Eles representam objetos distintos, pessoas distintas, cada um com sua identidade. Então, o fato de dois objetos terem os mesmos valores nos atributos não quer dizer que eles sejam o mesmo objeto. É apenas uma coincidência, tá? Então, é isso que o conceito da identidade quer dizer. V é um objeto, S é outro objeto. São dois objetos do mundo real, distintos, agora, por uma coincidência, vão ter os mesmos valores nos atributos, mas são objetos diferentes. Como você mesmo disse aí,
Você usou o termo aí, eu esqueci, Samuel. Eles são. Eles Esqueci têm o agora o termo mesmo que você usou. nome, quer dizer, eles têm nomes diferentes, né? Na declaração, na instanciação dos objetos, você coloca nomes diferentes, mas eles têm os mesmos valores. Isso. Mas aí você usou um termo aí que aí eu complementei e chamei de identidade. Mas basicamente Individual seria isso. Individual, seria pronto. o indivíduo. Eles são Ah, objetos certo. individuais. Ou seja, têm identidade. Entendeu? Como é que ficaria isso em termos computacionais? Só recordando aqui, quando a gente começou a ver, porque é bom a gente ficar voltando para consolidar o que viu lá no passado e até mesmo para fazer sentido, né, o que foi visto lá no passado. Eu lembro que a gente trabalhou um exemplo do livro azul e eu fiz esse desenho aqui. Então, o que que acontece? Foi criado um objeto chamado P e um objeto chamado Q. São dois produtos, tá? E aí, o objeto chamado P, que é esse cara aqui, ó, né? Tá nesse endereço 123, ele tem no atributo valor 1.0, né, R$ 1, e no atributo tipo ele tem a palavra genérico. O produto Q, ele está nesse endereço aqui, 456, ele tem no atributo valor 1.0, o P e o Q possuem, coincidentemente, os mesmos valores nos atributos, mas eles têm, né, no mundo real. Coincidentemente, os dois produtos têm custam R$ 1 e são do tipo genérico, né? Mas eles são objetos individuais, têm identidade própria, tá? O que eu altero em um não vai alterar no outro. Eles têm vida própria, vida
Pessoal, todos me ouvindo? Minha conexão caiu, peço desculpas aí. Vou apresentar aqui a tela de novo. Todo mundo me ouvindo? Tá de boa. Beleza. Ok. Samuel, vocês chegaram a ver a minha explicação aí, que eu falei até o fim dessa imagem aqui? Ou caiu antes? Começou a travar na hora que o senhor estava falando do P. O senhor tinha falado do Q, aí foi pro P e foi falar que eles eram iguais, mas tinha alguma diferença, aí travou nessa parte. Pronto, perfeito. Então aqui eu tenho dois objetos, P e Q, que são da classe produto, é lá do primeiro exemplo do livro azul, né? O P, que está nesse endereço aqui, ele tem esse valor, no atributo valor, né? R$1, e o tipo dele é genérico. O produto Q, que está nesse endereço aqui, 456, tem no atributo valor 1.0, ou seja, custa R$1, e é do tipo genérico também. Então, ambos os produtos têm, coincidentemente, o mesmo valor e são do mesmo tipo, mas eles são produtos diferentes no mundo real, né? Então, embora esses dois objetos, o P e o Q, possuam valores iguais para os mesmos atributos, eles representam objetos distintos, têm vidas independentes, vidas próprias. Se eu alterar o valor aqui de um desses atributos do P, isso não vai ter nada a ver, não vai influenciar nos atributos do Q, tá? Então, eles realmente são individuais, possuem identidade própria. É isso que a identidade quer dizer. Beleza? Entendi, professor, muito obrigado. Nada, show. Oi, Vitória, pode falar. Professor, meio que besteira, mas é só que quando eu fazer a segunda chamada, né, eu tinha perguntado da lista do Uri e o senhor tinha dito que ia disponibilizar ela. A gente estava checando aqui agora, parece que ela ainda não foi disponibilizada. Eu posso ter entendido errado, mas o senhor já tinha liberado essa lista ou o senhor vai liberar essa lista? Vitória, para mim, eu já tinha liberado. Eu vou até confirmar aqui. Talvez eu não tenha tirado ela do modo invisível. Ou pode ter sido que nem Peço na até segunda desculpa. chamada, que o senhor tinha tirado do modo invisível, mas continuou, a gente teve que pedir para o senhor tirar de novo. Não sei se você lembra. Ah, então pode ter sido isso. Pode ter sido isso. Agora eu estou na dúvida. Depois eu vou rever minha aula lá para ver o que é que eu disse para vocês. Se eu ia liberar depois do feriado. Não, acho que eu disse que ia liberar depois do feriado. Eu pedi para que vocês lessem, se não me engano. Bom, enfim, eu vou liberar hoje para vocês, então. De qualquer forma, já que não está aparecendo, eu vou liberar para vocês hoje. Tá? Obrigada, professor. De nada. Bom, então vamos lá. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Então vamos começar a ver hoje interface, tá? Interface. Beleza. Vamos ver interface, que é um assunto que está transitando ali junto com a herança e com o polimorfismo, ok? Bom, para a gente acompanhar esse assunto, a gente vai usar aquela apostila que eu mostrei para vocês, que está lá no AVA, tá? Peço aí para que vocês deem uma olhada, podem até baixar já. Se não tiver no AVA, vocês me avisam que eu coloco, tá? Mas eu acho que já deixei lá preparado. Então, nessa apostila aqui, a gente vai lá no capítulo 11, que é o capítulo que vai falar sobre interface.
E a gente vai fazer esse exemplo aqui desse capítulo, tá? Quem quiser depois ler essa apostila aqui, falando, né? Quer entender mais de encapsulamento, né? Quer entender mais de herança, quer entender mais de polimorfismo, tá? Então, vocês podem dar uma lida aqui, que aí vocês vão ver outras coisas sobre isso. Classes abstratas, né, que a gente viu na aula passada, o que é uma classe abstrata. Então, fiquem à vontade aí para ler. Mas hoje a gente vai falar aqui desse assunto, interface. Ok? O que é interface? Essa interface aqui, ela não tem nada a ver com interface gráfica, não. E com interface de usuário, também não. Essa interface aqui, ela diz respeito a uma espécie de contrato que duas classes vão ter entre si, vamos dizer dessa maneira, né? Duas classes não, contrato que uma classe vai ter que cumprir, né? É uma analogia que a gente faz. Como assim? Então, o exemplo que a gente pode citar é o seguinte, depois vocês vão dar uma lida aqui nesse capítulo, que é interessante, mas imaginem, né, as tomadas. A gente tem aqui vários tipos de tomada, né? E aí, você tem o seu aparelho lá, você quer ligar ele numa tomada e não consegue. Por quê? O teu aparelho é de um jeito, né? O plug dele é de um formato e as tomadas lá da tua casa, do escritório, né? Nenhuma coincide com a tua. O que é que você vai fazer, né? Você vai usar uma interface, né? Deixa eu ver se tem uma figura aqui. Tem não. Você vai usar um adaptador. Você vai numa loja de produtos eletrônicos, né? E compra um adaptador, que aí você liga o plug do teu aparelho no adaptador e liga esse adaptador na tua tomada. Então, esse adaptador que você comprou, ele vai funcionar como uma interface entre o teu aparelho e a tomada da tua casa, né? Ele vai possibilitar o teu aparelho conversar com o sistema de energia elétrica aí da tua residência. Então, em linhas gerais, né, a grosso modo, a gente pode, né, comparar a interface a esse tipo de conexão, né? Bom, quando você cria, né, uma interface, e o que a interface é, né, na programação orientada a objeto? Ela é um componente, né, assim como a classe, você cria uma classe, do mesmo jeito você cria um componente chamado interface. E aí você vai definir nessa interface como, né, quais são os métodos que a classe vai ter que ter para poder, né, para poder você usar aquela classe. Então essa interface vai funcionar como esse adaptador, né? A partir do momento que você conecta a tua classe naquela interface, você obrigatoriamente vai ter que ter aqueles métodos definidos na interface. Tá certo? Então, basicamente é isso daí. Então, a gente costuma dizer que a interface é um contrato, né? Um contrato que você escreve e que a tua classe precisa cumprir para que outras pessoas possam usar a tua classe, né? Então, o contrato vai ser, a interface vai ser o contrato aí que você vai implementar, que você vai ter que cumprir. Então, como é que seria isso daí na prática? Tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Bom, vamos supor que a gente esteja fazendo uma aplicação bancária,
né? O banco contratou aí você, né, a sua empresa, para fazer uma aplicação. E aí, você pode definir uma interface para padronizar as assinaturas dos métodos que vão representar as contas do banco. Como assim a assinatura? Só recapitulando, o que é a assinatura de um método? A assinatura é composta pelo nome e o conjunto de parâmetros que o método tem, né? Como a gente viu lá na sobrecarga de métodos, né, no polimorfismo, a assinatura é composta pelo nome e pelo conjunto de parâmetros que ele tem, ok? Então, quando a gente cria uma interface, a gente define, né, esse contrato, a gente padroniza quais são os métodos e as suas assinaturas, né, quando você for implementar uma classe. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma interface chamada conta. Vamos criar aqui ela só para exemplificar. Tá? Vou criar ela logo aqui direto. Vocês podem fazer isso aqui comigo. Como é que eu vou criar a interface? Você vai criar a interface do mesmo jeito que você cria uma classe. New, né? Botão direito, New, Java Class. E aí você vai botar o nome da sua interface, conta. Só que agora, em vez de dizer que é uma classe, você vai selecionar aqui, ó, dizer que é uma interface. Pronto. Com isso, eu criei a minha interface. Nesse caso aqui, a minha interface vai estabelecer esse contrato aqui, ó. A interface conta, ela vai ser composta por um método chamado deposita, que vai receber um parâmetro do tipo double. E vai ter um outro método chamado saca, que vai receber como parâmetro um valor do tipo double. Pronto. Então, com isso, eu criei a minha interface. Tá? Eu criei o meu adaptador. Bom, o que é que vai acontecer agora? Tá? Observe aqui que na interface os métodos eles não têm implementação. Os métodos não têm nenhum corpo aqui. Você só tem a assinatura do método, tá certo? Bom, aí como é que eu vou usar essa interface? Eu vou criar aqui algumas classes, tá? Para o meu banco, para a minha aplicação. Então vamos supor que o meu banco tenha dois tipos de conta. Tem uma conta poupança e tem uma conta corrente. Bom, tanto a conta poupança como conta corrente são dois tipos de conta. Então, elas vão ter as mesmas operações, né? Pelo menos as operações básicas, que são o quê? Depositar um valor e sacar um valor. Eu vou depositar um dinheiro na conta e vou tirar esse dinheiro da conta. São operações básicas, tá? E aí, cada uma vai ter as suas operações específicas, né? A conta poupança vai ter um rendimento, né? A conta corrente vai ter, por exemplo, um cheque especial, né? Um limite de cheque especial. Mas, independente, as duas vão fazer essas operações básicas, sacar e depositar, ok? Então, eu vou criar agora a minha classe chamada conta poupança. E vou dizer que ela vai implementar essa interface conta. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou criar minha classe chamada conta poupança. Aqui. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer que essa classe implementa a interface conta. Pronto. Na hora que eu coloco isso,
eu digo que a minha classe implementa a interface conta, eu estou fazendo com que essa classe assine o contrato que foi estabelecido. E o que é que aquele contrato diz? Diz o seguinte, que todo mundo que for implementar essa interface, obrigatoriamente, tem que ter esses dois métodos aqui implementados. Ok? Então, observe o seguinte, ó. No momento em que eu coloquei isso daqui, ele já deu um erro. Vou tirar, ó. O erro sumiu. No momento em que eu coloco, dizendo que implementa a conta, ele já dá um erro. Que erro é esse? Ele está dizendo que a classe conta poupança, ele ou tem que ser declarada como abstrata, ou ela tem que implementar os métodos deposita, né, e o saca lá da conta. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer essa implementação. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso implementar. Copiar aqui. Eu preciso implementar esses dois métodos dentro da minha classe. Então, lá na conta poupança, eu vou ter a implementação do deposita. E vou ter a implementação do método saca. Preciso ter esses métodos implementados. Na hora que eu implementar esses métodos, pronto. Aquele erro desaparece. Por quê? Porque a minha classe, ela assinou o contrato aqui. Ela disse que vai implementar a conta, a interface conta. Então, eu obrigatoriamente preciso ter essa implementação. E aí eu coloquei aqui as duas classes e está lá. Professor, mas não tem nada dentro delas. Tudo bem. Mas elas existem já dentro da minha classe. Se vai ter código dentro, aí não importa. O que importa é que elas existam, elas precisam existir dentro da minha classe. Tá? Exatamente com o mesmo nome, com o mesmo tipo de retorno, mesmo tipo de parâmetro, ou seja, a mesma assinatura. Como é que seria, por exemplo, né, uma possível implementação desse método? Bom, assumindo que isso é uma conta, né, significa que eu vou ter um saldo aqui na minha conta. Né? Significa que eu tenho um saldo na conta. E, quando eu criar a minha conta, vou fazer aqui uma possível implementação. Quando eu criar aqui a minha conta, eu vou dizer que o saldo dela vai começar com 0. Tá? Ou, caso eu queira criar a minha conta já com algum valor, né? Eu posso criar um construtor que recebe um parâmetro da saldo. Então, eu poderia ter isso daqui. Estou criando e já estou fazendo aqui um depósito inicial na minha conta. Né? Aí, o que é que o deposita faria? O deposita vai apenas atualizar o valor do saldo. Né? Vai fazer o saldo receber aquele valor. E o que o saca vai fazer? Ele vai sacar o valor. Ou seja, ele vai tirar aquele valor do saldo da minha conta. Então, isso aqui era uma possível implementação, né, da conta poupança. Então, observem o seguinte. A partir do momento que eu digo que ela implementa uma interface, obrigatoriamente eu tenho que ter aqueles métodos. Tá? E se eu mudar o nome do método, se eu chamar ele de depositar, já vai dar erro. Por quê?
Porque esse não é o contrato, né? O contrato estabelecido é que eu tenho que ter essa interface aqui para me comunicar com a classe. O método tem que se chamar deposita e saca. Tá certo? Então, eu preciso que ele cumpra o que foi estabelecido. E se eu botar ele para retornar um double, ele vai dizer return saldo. Então, na hora que eu depositar, eu vou aumentar o meu saldo e vou retornar o saldo, vamos supor. Ele vai dizer que o método deposita, ele está, né, conflitando lá com o deposita especificado na conta, né, na interface conta. Eles retornam tipos incompatíveis. Ou seja, na minha interface eu disse que não ia retornar nada, era void. E aqui eu estou dizendo que ele retorna double. Então isso aqui não vai ser possível, tá? Porque ele vai estar ferindo lá o contrato estabelecido. Ok? Beleza, Vinícius? Boa sorte lá. Joia, Germano. Então tá tudo lá. Então é só baixar e acompanhar. Pronto, boa pergunta, Ariel. Boa pergunta. Né? A interface vai meio que fazer o papel da conta abstrata. Nesse caso é como se estivesse fazendo o papel de uma conta abstrata. Qual é a diferença? Né? A diferença é o seguinte, que a conta abstrata, né, a classe abstrata, eu vou usar em duas situações. Quando eu não quero instanciar um objeto naquela classe, né? E aí quando é que eu vou fazer isso? Quando eu quero que ela seja um modelo para as classes filhas. Então ela vai ser criada apenas para criar classes filhas a partir dela. Tá? E a outra situação da classe abstrata é quando eu quero implementar um polimorfismo. Ou seja, eu tenho uma classe mãe com um método abstrato e quero que as classes filhas implementem, né, diferentes versões daquele método abstrato, de acordo com o tipo de classe. Tá? Agora, se eu não tenho aqui a herança, né, nesse meu projeto, essa herança, né, não vai, herança e o polimorfismo, né, ela não vai exigir uma interface. Né? Eu posso trabalhar sem a interface. Agora, quando é que eu vou usar a interface? Quando você quiser padronizar os métodos que as classes vão ter. Tá? Eu acho, inclusive, que ele vai falar bem aqui. A palavra-chave é padronização. Está aqui, até o nome da seção. Então, quando você quiser padronizar, então vamos supor que você é o gerente do projeto lá, né, do sistema que está sendo desenvolvido e você quer padronizar. Aí você vai dar a tua classe, né, vamos supor que você vai dar a classe conta poupança para um desenvolvedor fazer e a classe conta corrente, vamos pegar aqui a outra classe, conta corrente para outro desenvolvedor fazer. Então, vamos supor que você, né, deu um para cada desenvolvedor. Para que os desenvolvedores não usem nomes diferentes, o que você vai fazer? Você vai dizer que, obrigatoriamente, aquela classe tem que implementar a interface conta. Para quê? Para garantir que elas vão ter o mesmo nome
mesma assinatura dos métodos, tá? Se você tivesse num contexto de herança, então você não precisaria usar a interface. Bastaria usar o método abstrato lá, né, da classe abstrata, que aí você teria o mesmo efeito. Mas como nesse caso aqui nós não temos uma herança ainda, então nem precisa, né, eu usar lá a classe abstrata e método abstrato. Eu posso forçar essa padronização usando a interface, tá bom? Então a palavra-chave é padronização. Beleza, Ariel? Boa pergunta. Diga aí, Samuel. Professor, mas na sobrecarga sobrescrita, ou quer dizer, no polimorfismo, no método da sobrescrita, já não existe essa padronização, onde Existe. eu utilizo a classe mãe como um padrão para utilizar métodos nas minhas classes filhas. Existe. Mas observe, Samuel, que nesse caso você está usando a herança, né? Então, o contexto da herança já te traz essa oportunidade de padronizar. Mas se você estiver trabalhando num projeto onde você não tem a herança, o relacionamento de agregação, generalização, né? Desculpa, a relação de especialização e generalização, né? Que é a herança, quando você não tem esse contexto e você mesmo assim quiser padronizar, você precisaria usar a interface. Então, quando você tem a herança, isso é meio que natural já, essa padronização, né? Desde que você usa a classe abstrata, o método abstrato. Mas e se você tiver classes que não são mãe e filha, né? Mas e que mesmo assim elas vão ter métodos que vão executar operações semelhantes, né? Então você pode estabelecer essa interface aí. Ok? Vou dar um exemplo aqui mais claro para vocês. Talvez não seja tão claro porque vocês ainda não estudaram isso, mas vão estudar, né? Quando a gente começar a falar de coleções genéricas. Por exemplo, existem algumas estruturas de dados que são semelhantes. Por exemplo, lista, pilha e fila, tá? A lista, ela é uma classe mais genérica. A pilha é uma classe mais específica. Só que a pilha, ela não é filha da lista. Só que ela tem as mesmas operações que uma lista tem. Então, já que a pilha não é filha da lista, mas tem as mesmas operações, você pode padronizar isso usando uma interface. Tá? E a gente vai ver isso daqui lá na frente, que é o próximo assunto, que é coleções genéricas. Ok? Então, o contexto, né, é que vai dizer se você vai usar a interface ou não. O projeto, né, o contexto onde o projeto está inserido é que vai te dizer isso daí. E aí, mais uma vez, como tudo no POO, né, no começo fica meio sem sentido, mas quando você começa a usar, você vê que realmente as coisas vão fazer sentido. Então, deixa só a gente chegar em coleções genéricas que vocês vão ver isso na prática, tá? Mas clareou mais aí, Samuel, essa questão da herança? Nem sempre vai ter herança entre as classes. Aí a interface é o recurso que você tem para padronizar. Bom, de certa forma, um pouco, mas é porque o exemplo da conta que o senhor deu poderia ser facilmente feito com herança, né? Agora, esse Isso. exemplo da pilha e da lista realmente deu uma diferenciada, assim. Pronto, exatamente. Esse exemplo aqui do livro, da apostila, ele não é muito feliz porque você enxerga implicitamente uma certa herança lá, né? Você pode fazer isso com herança. É tanto que, no capítulo de herança, eu acho que ele usa essas duas classes aqui para exemplificar. E lá na frente aqui tem uma seção de herança que a gente vai ver isso. Tá? Mas, no caso da pilha e da lista que eu falei, é um exemplo que não há herança, mas que há essa padronização.
Ok. Como assim, Andrei? Você está querendo dizer o seguinte, que uma classe pode implementar mais de uma interface? Exatamente. Então, o Andrei já enxergou aí um negócio que a gente vai já começar a falar aqui, que é o quê? Eu posso ter, que aí você vai me dizer, aí o Samuel agora vai entender melhor a pergunta que ele me fez, né? A resposta que eu dei para ele, aliás. Quer dizer, então, que uma classe, ela pode implementar mais de uma interface, né? Como o Andrei está dizendo aí. Exatamente, pode. Uma classe, ela não está amarrada apenas a uma interface. Eu posso ter várias, né? Uma classe implementando várias interfaces. Ou seja, ela vai cumprir vários contratos. Então, você pode definir várias interfaces e na hora que você cria uma classe, você pode dizer, olha, essa classe, ela precisa ser compatível com aquela interface A, com a interface B e com a interface C. Ou seja, ela tem que ter os métodos definidos naquelas três interfaces. E aí você pode criar uma outra classe, né? Uma classe Y dizendo o seguinte, essa classe Y ela tem que ser compatível com a interface A e a interface C. Então você pode fazer aí, né, escolher quais são as interfaces que a tua classe vai implementar. Coisa que o polimorfismo lá na herança não permite. Né? Que a gente vai já descer aqui no apostila e vamos chegar nesse caso. Tá? Tá claro aí, Andrei? Boa pergunta. Opa, vamos aqui. Luta de classes aí, né? Falta de herança e luta de classes. Exatamente, Yasmin. É quase uma herança múltipla. Eu não preciso nem mais dizer que a interface é o artifício que vocês vão usar caso vocês queiram uma herança múltipla no Java. Ou seja, se você tiver um projeto que vai precisar fazer herança múltipla e a linguagem de programação a ser usada é Java, você vai usar a interface para implementar, entre aspas, a herança múltipla. Exatamente, Samuel. A herança múltipla é aquilo que o Java não tem. Mas como o Java tem interface, você vai usar esse artifício técnico para implementar a herança. Tá? Quando eu digo artifício técnico, né, lá no fundo do meu coração eu tô querendo dizer que é gambiarra, tá? Então, é uma gambiarra para você implementar herança múltipla no Java. Ok? Exatamente, Ariel. Tem cheiro de herança múltipla, tem cheiro de herança múltipla, jeito, mas não é herança múltipla. Exatamente. Boa pergunta, Samuel. Qual é a mínima diferença entre herança múltipla e interface? É gambiarra, não tem jeito não. Qual é a mínima? É natural, Samuel, faz parte. Tá? Então, eu vou jogar aí para a turma. Qual é a mínima diferença entre a herança múltipla e interface? Não me respondo agora. Eu vou seguir aqui o caminho, tá? Que a gente vai chegar lá. E aí vocês vão poder me responder isso aí com calma, tá? Bom, o que eu quero saber é o seguinte: está claro para vocês o conceito da interface? O conceito e como usar, tá? Eu não vou nem entrar no mérito de quando usar. Eu acho que ainda pode não estar claro.
Professor, Oi. tá, é como se fosse uma caixa de ferramentas onde eu posso pegar a ferramenta, mas implementá-la de um jeito diferente em cada classe, digamos assim. Não. Não é uma caixa de ferramentas. Seria, sabe o quê? Seria o seguinte. Seria como você pegar uma caixa de ferramenta. Não, seria como você fazer o seguinte. Se você vai pegar a caixa de ferramenta, é porque você quer uma ferramenta. Perfeito. Essa ferramenta você vai usar em algum canto. Perfeito. Esse local onde você vai usar a ferramenta possui uma interface. Ou seja, você não vai pegar uma chave de estrela para parafusar um parafuso que não é estrela, um parafuso comum. Então, a interface vai dizer exatamente isso daí. Se você tem um parafuso comum, só com aquele traço no meio, você vai ter que pegar uma chave de fenda comum. Se você pegar uma chave de estrela, ela não vai encaixar, ela não vai se comunicar com aquele parafuso. Então a interface, o nome já diz interface, ela vai fazer a interface, ela vai dizer como é que você vai fazer para se comunicar com aquele objeto. Então, na hora que você olhar para o parafuso, você vai identificar, opa, a interface desse parafuso é chave de fenda normal, ou então chave estrela, tá? E aí você vai pegar a chave lá, a ferramenta específica e vai usar. Então a interface seria isso. Seria nesse sentido. Ok? Tá, não entendi ainda, mas deixa eu ver se eu consigo pelo menos imaginar. É como se fosse algo. É porque ainda não está fazendo muito sentido eu declarar uma interface com os métodos, mas os métodos não terem nada dentro deles. É um método vazio, e depois eu dou o valor do método na classe. É como se não fosse útil na minha cabeça. Isso. Pronto, vamos lá. Aqui a interface, ela não está. Na verdade, ela não tem os métodos vazios. A palavra-chave aqui ela tem as assinaturas dos métodos. Ou seja, a interface vai dizer quais são os métodos que uma classe deve ter e quais são as assinaturas desses métodos. O conceito de assinatura de um método está claro para ti, Samuel? Para vocês? Sim, são os parâmetros Pronto. e o nome do método. Isso, e o tipo de retorno, né? Então, a interface, ela vai padronizar isso daí. Ela vai dizer o seguinte, olha, essa interface chamada conta, ela é composta por esses métodos aqui. E esses métodos vão ter essas assinaturas. Pronto. Qual vai ser a implementação desses métodos? Não importa. Aqui eu estou só dizendo qual deve ser o nome deles e a assinatura. Então, se eu tenho uma classe que vai implementar aquela interface, então eu obrigatoriamente tenho que ter todos aqueles métodos implementados exatamente com aquela assinatura. Então, eu estou forçando uma padronização. É a primeira grande vantagem. É a padronização, tá? Eu acho que em algum canto bem aqui ele até falou aqui, ó. A primeira vantagem é a padronização das assinaturas dos métodos oferecidos para um conjunto de classe. Então, você não vai deixar livre a cargo do desenvolvedor. Então, eu vou dizer assim, Samuel, a gente está aqui nesse sistema que a gente está trabalhando, nesse projeto, você vai ficar responsável por implementar a classe que vai controlar a classe que vai controlar o elevador, né? O elevador do shopping. Aí, para não deixar isso na tua mão, né, para que você diga qual vai ser o nome, qual vai ser o parâmetro que ele vai receber, aí eu vou dizer. Agora é o seguinte, essa classe que você vai implementar, ela tem que
ser compatível, ou seja, ela tem que implementar a interface, né, que eu defini. Aí eu vou passar para você qual é a interface. Aí eu vou te dizer, olha, as classes que você vai fazer, ela tem que implementar essa interface aqui. Por quê? Aí eu posso te dizer, ó, porque essa interface é a interface que o nosso cliente usa. Todos os métodos dele, né, são padronizados, então ele já tem um sistema lá que está operando, né, um sistema desenvolvido por outra empresa, e as classes desenvolvidas lá possuem, né, uma padronização. Então, para ter essa compatibilidade do nosso sistema com o sistema dessa outra empresa, o cliente quer que a gente implemente nossas classes conforme essa interface aqui. Então, é uma maneira que a gente tem para padronizar, tá? E aí a gente não corre risco de ter, né, de fugir dessa padronização. Então, professor, para ver se eu entendi, a interface ela vai me permitir declarar a assinatura dos métodos que eu vou utilizar no meu programa inteiro, ou seja, como se eu estivesse colocando esses métodos numa lista VIP, entre aspas, e outros métodos que surjam com esses mesmos nomes, eles vão ser inválidos, fora da interface. Isso, mas veja bem, eu posso aqui, vamos supor, o que que acontece, ó? Eu criei aqui a minha classe poupança e disse que ela implementa a interface conta. O que é que significa isso? Que ela obrigatoriamente tem que implementar esses métodos da interface conta. Mas isso não quer dizer que essa minha classe tenha apenas aqueles métodos da interface conta. Eu criei aqui um método agora chamado calcula rendimento. E esse método vai calcular um rendimento aqui no saldo, né? Vai alterar o valor do saldo tantos por cento, vamos supor. Então, eu posso ter métodos além daquela interface. Agora, quando eu digo que a minha classe implementa uma interface, aquele conjunto de métodos definido na interface obrigatoriamente tem que estar dentro da minha classe. Para que seja uma interface de comunicação com a minha classe. Então, no exemplo que eu te dei, vamos supor, o cliente passou para a gente a interface. Ó, eu preciso que o sistema de vocês tenha a classe de vocês, ela implemente essa interface. Porque esses métodos aqui, eles vão ser chamados pelas classes do sistema que a gente já roda aqui. Então, o sistema que a gente tem, ele já executa esses métodos, né? E aí esse método vai retornar para a gente algum valor, então tem que estar nesse padrão. Então, a nossa classe que a gente vai entregar para o cliente vai ter esses métodos aqui definidos na interface implementados. Obrigatoriamente. Agora, a gente pode ter outros métodos? Pode. Sem problema. Mas esses aqui da interface, eles obrigatoriamente têm que ter. Se eu tirar um deles, ó, ele já vai dar erro, dizendo que eu fugi da minha interface. Então, aquele conjunto lá tem que estar aqui, implementado. Não quer dizer que serão os únicos métodos. Certo, deu uma clareada. Deu? Beleza. Joia. Então, vamos lá. É mais ou menos isso, Ariel. É mais ou menos isso. Vamos lá. Então, vamos descer aqui. O que é que vai acontecer?
Se uma classe implementa uma interface, então a gente pode aplicar aquela ideia lá do polimorfismo, né? E também a ideia da herança. Tá? Então vocês já se adiantaram e já enxergaram isso daí, já estão começando a ver que tem cheiro de herança, né? Como disse o Ariel aí, ou foi o Alejandro, não lembro. Tem cheiro de herança, né? Tem jeito de herança, mas não é herança. Tá? Então, vocês já estão vendo que isso tem muito a ver com a herança e com o polimorfismo. Tá? Então, como é que isso aqui vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Ó. Vamos implementar aqui esse exemplo. Ok? Só para ver se dá tempo aqui. Tá, acho que dá tempo. Então vamos implementar aqui. Implementamos Temos a nossa classe conta corrente, que está implementando a conta, beleza. Tá? Então, a gente usando o polimorfismo, a gente pode guardar a referência de um objeto do tipo conta corrente numa variável do tipo conta. Então, como assim? Vamos lá. Deixa eu criar aqui um main. Essa classe principal. Então, eu posso fazer o seguinte. Posso fazer essa declaração aqui. Posso declarar um objeto, né, uma variável, eu vou chamar essa variável de C. Vou dizer que essa variável é do tipo conta. Tá? E aí, eu posso instanciar um objeto da classe conta corrente nessa variável do tipo C. Como assim? Eu estou criando uma variável do mesmo tipo da interface E. Eu posso fazer isso aqui. E aí eu estou instanciando um objeto na classe conta corrente e estou atribuindo a referência desse objeto para essa variável do tipo interface. É isso mesmo que está acontecendo? É aqui, aqui está acontecendo o polimorfismo. Se vocês lembrarem daquele exemplo da aula passada, eu tinha uma classe mãe, funcionário, e duas classes filho, vendedor e freelancer. E quando eu passava como parâmetro lá para o método calcular salário, eu passava como parâmetro ou um vendedor ou um freelancer. Mas lá no método estava definido, que ele ia receber, vamos botar aqui, lá no método estava definido que ele ia receber um funcionário. Tá aqui. Ó. Aqui no método está definido que ele ia receber um objeto da classe funcionário. Só que aqui, na hora que eu estou usando, eu estou passando como parâmetro o objeto da classe vendedor e outro da classe freelancer. Aqui ocorreu o polimorfismo. Aqui, eu estou fazendo algo semelhante. Só que eu não estou usando aqui uma classe, eu estou usando uma interface. Tá? Eu posso fazer isso. Professor, mas qual é a utilidade disso? Né?
Vocês vão ver quando a gente estiver trabalhando com coleção genérica. Então, já estou mostrando isso daqui, porque lá na coleção genérica, isso vai aparecer, e aí vocês vão me fazer a pergunta, e eu vou responder com isso daqui. A resposta é o polimorfismo. Tá? Então, a interface ela pode funcionar como uma pseudoclasse. Ela não é uma classe. Eu não vou instanciar um objeto. Mas como ela define os métodos que aquela classe pode ter, eu posso usar uma variável declarada nessa interface para referenciar um objeto. Ok? Então, isso é uma possibilidade, usar a interface para ter polimorfismo. Ok? Seguindo mais adiante, né? O que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou criar aqui uma classe chamada gerador de extrato. Tá? O que essa classe gerador de extrato vai fazer? Ela vai gerar o extrato da minha conta. Ela vai gerar o extrato da minha conta. E ela vai ter esse método aqui definido. Método que vai gerar o extrato. Vai dizer, né? Vai fazer uma relação de todos os depósitos e saques da minha conta. Então, aí aqui ficaria a implementação do método. Né? Então, observe o seguinte. Eu posso passar como parâmetro para esse método geraExtrato uma variável do tipo conta. Ok? Eu posso passar uma variável do tipo conta. Então, eu posso receber aqui tanto algo como um objeto da conta corrente, como um objeto da conta poupança. Por quê? Porque eu estou usando aqui o polimorfismo. Esse conta aqui, ele vai funcionar como um objeto conta corrente ou como objeto conta poupança. Professor, mas isso não é uma interface? É. Então o nome já está dizendo, ela é uma interface. Eu estou trabalhando, né, com um objeto conta corrente ou um objeto conta poupança, não diretamente, mas por meio dessa interface. Tá certo? Se eu tivesse herança, ia dar no mesmo. Ia dar no mesmo. Só que aí eu vou repetir o que eu falei para o Samuel. Nem sempre você vai estar num contexto de herança. E aí, se você quiser usar o polimorfismo, você vai poder usar a interface. Tá certo? E aí eu vou dizer de novo o exemplo lá da que eu dei para o Samuel de novo. Lista e pilha. Né? Isso aqui vai acontecer lá quando a gente estiver estudando. Tá certo? Então, nesse momento deve estar explodindo aí a cabeça de vocês, muitos conceitos novos, mas isso vai se encaixar quando a gente começar a usar. Eu quero apenas que vocês entendam, né? Ou então aceitem, né? Mas confiem em mim nesse sentido. Eu posso ter um polimorfismo, né? Implementado com interface. Já que eu não tenho herança, né? Não tenho uma classe mãe dessas duas contas, eu posso usar uma interface que elas têm em comum, né, para fazer uso do polimorfismo. Aí aqui no main eu poderia ter isso daqui. Aqui no main eu poderia ter essa situação. Criei meu objeto, gerador de extrato, criei meu objeto conta corrente, usando e executei o conta corrente como parâmetro.
Beleza. Como esse gera-extrato recebe como parâmetro uma interface do tipo conta, eu poderia ter aqui, ó, conta poupança. Então, observem que eu apenas troquei aqui qual foi o objeto que eu estava instanciando. Eu não precisei trocar o nome da variável. E nem mexer aqui, e nem mexer no gerador de extrato. A interface, ela está funcionando justamente como uma, não tem nome melhor, como uma interface, né? Como algo, né, que vai fazer uma comunicação, né, desse objeto gerador com esse objeto conta poupança, objeto conta corrente, porque eles implementam aquela interface. Tá? Então, eu posso ficar trocando isso daqui sem me preocupar com essa variável aqui. Ok? Bom, e com relação à herança, só para a gente fechar, como é que a interface vai lidar com a herança? Tá? Isso daqui, pessoal, eu vou até ressaltar o que ele fala aqui. Há vantagens e desvantagens, tá? Entre você usar interface e usar herança. Se vocês forem em fóruns, em livros, vocês vão ver que existem diversas opiniões a respeito, tá? Discussões calorosas, assim, né? Polarizadas. Tem gente que defende o uso de interface, tem gente que defende o uso da herança, né? Então, isso daqui é um negócio que não tem fim. Professor, bata o martelo aí e diga o que é que eu tenho que usar. Não vou fazer isso. Por quê? Porque isso é uma coisa que vai depender muito da linguagem que você vai usar, vai depender muito do problema que você vai resolver, tá? Então não existe a bala de prata, aquele negócio que vai resolver tudo, tá certo? Isso realmente é algo muito muito polêmico, tá? Então, o que é que vai acontecer? Imaginem que vocês tenham esses dois diagramas aqui, esses dois projetos, tá? Eu tenho a classe cliente, e essa classe cliente tem como subclasses pessoa física e pessoa jurídica, né? A empresa. E imaginem que eu tenho aqui a classe funcionário, que tem como filho gerente e segurança, duas subclasses, ok? O que que acontece? São duas árvores de herança independentes. Uma não tem nada a ver com a outra, né? Uma é totalmente independente da outra. Vamos supor, tá, que gerentes e empresas, eles precisem, né, um objeto da empresa e um objeto da classe gerente, eles possam acessar, tá, o sistema do banco usando usuário e senha. Então, ia ser interessante usar um único método para implementar essa autenticação, tanto de gerente quanto de empresa. Tá? Então, vamos supor, eu quero implementar aqui essa classe e quero que ela possa ser aplicada tanto para gerente quanto para empresa. Então, esse método que vai receber o objeto a ser autenticado, ele vai receber um parâmetro de que tipo? Lembrando aqui que ele tem que aceitar gerente e tem que aceitar empresa. E eles são de árvores de heranças distintas. Um não tem nada a ver com a outra. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Né? Se a gente olhar para aquelas árvores de herança, não tem polimorfismo entre esses objetos.
Então, como é que eu vou obter esse polimorfismo? Eu vou usar esse artifício aqui. Eu vou criar uma interface chamada usuário e na minha classe gerente e na minha classe empresa, eu vou dizer que essas classes implementam a interface usuário. Ok? Aí, o que é que vai acontecer? Lá no meu método autentica, eu vou passar como parâmetro um objeto, né? Uma variável, um valor do tipo usuário, onde o usuário vai ser a interface que eu criei. Então, observem aqui que eu consegui implementar um polimorfismo em objetos de classes que não tem nada a ver uma com a outra. São de árvores de herança diferente. Gerente, ele é um funcionário e a empresa é um cliente. São objetos que têm naturezas distintas. Mas eu consegui fazer um método que autentica o acesso ao sistema, né? Consegui fazer aqui o polimorfismo. Apenas criando uma interface chamada usuário e fazendo com que a classe gerente e empresa implementem essa interface. Aí eu posso passar como parâmetro para esse método tanto um gerente quanto uma empresa. E aí o polimorfismo ele vai funcionar. Ok? Então observa que eu consegui o polimorfismo independente da herança. E isso daqui, só para fechar, a gente pode até ver, né? A gente pode até ver aqui uma espécie de herança múltipla funcionando, né? Observem que eu tenho o gerente, ele é filho de funcionário e implementa a interface usuário. Então é meio como se gerente, ó, fosse filho de funcionário e filho de usuário, tá? Eu disse que é meio como se fosse porque ele não é filho de usuário, tá? Ele não é filho, ele não está herdando nada de usuário. Mas o polimorfismo aqui, né, da interface, vai fazer com que a gente tenha, né, algo parecido como uma herança múltipla. E aí eu vou usar de novo a frase lá do Ariel ou foi do Alejandro. Tem cheiro, tem jeito, mas não é herança múltipla. Ok? Então vamos lá, vamos aqui. Pedro, você vai rever essa aula e vai ler esse capítulo 11. Se vocês não lerem, não vai funcionar. Então tem que ler, tem que rever e tem que fazer aqui o que eu estou fazendo aqui na minha IDE. Vocês têm que ver, é importante, pessoal, vocês implementarem isso daqui, para que vocês possam ver o que é que acontece e como é que funciona a interface. Quando você implementar, quando você vê o erro ocorrendo e quando você corrigir o erro que está ocorrendo, aí você vai ver, agora eu estou entendendo melhor. Tá certo? Então, a aula vai estar gravada, vocês vão ler esse capítulo 11. Eu não disse que esse era um assunto que ia ser fácil, não. É um assunto que ele realmente é, né, polêmico, ele é um negócio bem realmente explode a cabeça, mas ele vai fazer sentido quando vocês começarem a usar isso daqui, tá certo? E aí, logo, logo vocês vão ter oportunidade para usar isso daqui, tá certo? Principalmente quando a gente for ver lá interface gráfica de usuário. Aí, pessoal, só para finalizar, eu quero que vocês façam esses exercícios de fixação desse capítulo 11, tá? Só para fixar, o nome já está dizendo, né? Então, você vai criar um projeto no seu Eclipse, no seu IntelliJ, cria essa interface, cria essas classes aqui que vão implementar a interface, tá? Remove aqui, ó, quando vocês vão criar, remove, faz teste com isso, brinca com esse código, que é para que vocês passem a ter domínio sobre o que está acontecendo, tá certo?
Então, façam esse exercício aqui. Depois faz um teste simples, ó. Vai implementar isso aqui, né? Deposita, saca. Faz essa alteração aqui, ó, para vocês verem o que vai acontecer. Implementem essa classe gerador de extrato, que aí vocês vão ver ele gerando o extrato tanto da conta corrente quanto da conta poupança, tá? E mais importante, não só digitem um código e bota para rodar, entendam o que cada linha está fazendo, tá certo? Esse é um assunto que, infelizmente, não é fácil de você entender. Você tem que realmente escrever linha a linha e entender, né? Procurar entender o que cada linha está fazendo. E o efeito que cada linha dessa aí tem sobre o código. Tá certo? Isso daqui vai ser muito importante para o que vem aí lá para frente. Tá certo? Para que vocês entendam melhor o que a gente vai aprender daqui em diante. Professor, se eu não entender isso daqui, se eu não entender realmente com domínio, com propriedade, vai ter algum problema? Não. O que a gente vai ver a partir da próxima semana vai usar isso daqui. Se você não tiver entendido muito bem, você vai engolir, você vai aceitar, mas você vai conseguir usar. E aí, talvez, com o uso contínuo de coleções e tudo mais, vocês comecem a enxergar o padrão aí do negócio e aí vocês vão ver que faz sentido. Tá certo? Então, não se desesperem, tá? Ainda não é o momento de se desesperar. Agora, se daqui a 5 anos eu encontrar com vocês aí, né, nos caminhos da vida, eu vou fazer essa pergunta. E aí, tá entendendo interface? Aí eu quero que você diga, tô, professor, agora faz sentido, né? Que aí vocês vão ter 5 anos aí pela frente para usar, praticar e entender com bem calma, tá certo? Bom, beleza, cara. Toma agora uma água bem gelada, um banho gelado. Espera aí, Ariel. O caso da conta corrente, ok. Para pegar a interface conta, é uma interface conta corrente. Não entendi bem essa tua pergunta, Ariel. Para pegar uma interface conta, é uma interface conta corrente para fazer a classe. Não entendi muito bem. Não, Pedro, você vai dizer. Bom, se você não estiver usando orientação a objeto, realmente não vai entender. Mas se você estiver trabalhando, fazendo, desenvolvendo, usando linguagens orientadas a objetos, você vai entender. Não tem como isso daqui não fazer mais sentido, né? Quando você começa a usar, dá, sim, entendi, Ariel, dá para herdar simultaneamente, ok? Então, só para fechar aqui, deixa eu criar aqui uma interface chamada teste, tá? Aí aqui eu estou dizendo que conta poupança, deixa eu só criar aqui uma public void teste. Não, foi mal. O hábito. Pronto. Então criei aqui uma interface chamada teste. Aí aqui, a minha conta poupança, eu estou dizendo que ela implementa a interface conta e a interface teste. Os métodos da interface conta que eu defini lá já estão implementados. Agora eu preciso implementar esse método aqui, da interface teste. Então, eu vou colocar aqui o método teste,
que está definido lá na interface teste, e vou colocar aqui, né, a implementação. Então, eu posso, Ariel, ter uma classe implementando diversas interfaces. Aí, os métodos definidos dentro de cada uma tem que estar nessa minha classe. E é usando isso que você implementa a herança múltipla. Né? É essa a gambiarra. Tá? Inclusive, você pode ter isso daqui, ó, que é exatamente esse caso aqui do gerente, ó, onde eu tenho uma classe filha de outra e implementando uma interface. Você pode dizer que a tua conta poupança extends uma determinada classe, sei lá, vou chamar aqui a classe conta corrente, e implementa a interface conta. Olha aí que negócio bonito. A classe conta corrente, ela é filha de conta corrente, desculpa, a classe conta poupança é filha de conta corrente, então ela já herda tudo que tem lá. E ela também vai implementar as interfaces conta e teste. Então, além de tudo que ela herdou de conta corrente, eu ainda tenho que implementar o que está definido nessas duas interfaces. Então, usando esse artifício técnico, você consegue implementar a herança múltipla. Beleza? Ficou claro? Beleza. Bonita, não foi essa gambiarra aí? Ok. Exatamente, Ariel. Isso mesmo. Dá para fazer herança múltipla usando uma herança de verdade e mais uma ou mais interfaces. Isso mesmo. Joia. Pessoal, então vamos finalizar aqui, né? Temos o CD. Então, peço para que vocês leiam isso daqui, tá? Leiam, pratiquem esse exercício de fixação, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar de coleção genérica, tá? E aí agora eu me lembrei, né? A Vitória tinha perguntado se eu tinha liberado a lista. Não, agora eu lembrei que eu realmente não liberei, não foi esquecimento. É porque a próxima lista, ela é sobre coleções genéricas, tá? E aí eu vou liberar ela na terça-feira. É exatamente isso, é a lista 3. Beleza? Bom, então, grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e até terça-feira. E estudem aí esse capítulo 11, tá? Tchau, tchau. Ô, Gilson, Mais, Oi, Gilson. Pedro. Valeu, Samuel. Valeu, prof. se eu Fala, pode Pedro. tirar uma duvidazinha aqui, não da aula, é o seguinte. Posso sim. Deixa eu só interromper aqui a gravação, então. Ah, tá bom, pode interromper.